Estamos observando acerca da carta de Paulo a Tito. Nós temos visto como nós podemos aprender sobre sermos servos, sobre sermos enviados, sobre de fato termos propósitos reais em nossas vidas que nos guiam para mais próximos de Deus. Nós podemos perceber essa mesma coisa no próximo parágrafo, que nos fala sobre as obrigatoriedades que devem existir na conduta, na vida do pastor, ou, como diz no texto, do presbítero. Aqui nós percebemos que isso não é apenas aplicável ao líder, ao pastor, não é aplicável apenas a estes, mas obviamente que requer-se mais deles do que de qualquer outras pessoas. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado, a Bíblia nos diz, e nós sabemos que estes que estão mais próximos do serviço a Deus, escolhidos, chamados por Deus, eles têm de fato mais fardos diante de Deus. E nós podemos perceber isso nesse texto. Nós vamos meditar hoje em Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6. O texto nos diz o seguinte: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Aqui nós percebemos então, primeiramente, no versículo 5, qual é o propósito de Paulo ter deixado Tito em Creta, para que ele colocasse as demais coisas em ordem. Possivelmente havia muitas coisas para se resolver ainda naquela localidade, naquela igreja. Assim como hoje em dia nós também temos muitas coisas a melhorarmos em nossa igreja, em nossas igrejas. Aqui também nós percebemos como o apóstolo Paulo entende que é necessário haver líderes na igreja, para que a igreja possa de fato prosseguir, para que tenha alguém que cuide da igreja, que arrebanhe o povo de Deus. Isso, obviamente, entendendo que aquela autoridade não é uma autoridade máxima. O líder, o pastor, ele não é a autoridade máxima diante da igreja. A autoridade máxima é sempre Jesus Cristo. Nós administramos o que Deus nos dá para nós administrarmos, nós líderes pastores. E não quer dizer que tudo o que o pastor de fato vai agir e da maneira como ele faz as coisas será correto. Mas obviamente que um pastor sincero, de coração piedoso diante do Senhor, ele vai buscar tomar as melhores decisões. E a sua palavra não é palavra como cetro de ferro. Ele deve buscar cumprir a vontade do Senhor, a vontade de Jesus. Seguir os passos do Mestre, imitar a Jesus, entendendo que ele é o supremo pastor. E nós, pastores, podemos administrar o que Deus nos dá. O destaque aqui é no versículo 2: alguém que seja irrepreensível. O apóstolo Paulo agora, como ele fala em 1 Timóteo capítulo 3, sobre as qualificações do líder, do pastor, aqui mais uma vez ele fala sobre isso, começando com esse título irrepreensível, como ele começa também em 1 Timóteo capítulo 3, mostrando que existem certas categorias da vida do pastor, do presbítero, como é a palavra aqui colocada, que devem de fato ser tidas em ordem, em decência e em irrepreensão. Ou seja, não é acusado de faltar nessas áreas. Obviamente que a liderança não é perfeita. Nós pecamos. Mesmo na liderança, mesmo pastores, obviamente nós precisamos ainda da graça de Deus. Não quer dizer que por estarmos no ministério somos perfeitos, mas obviamente que estamos na mesma jornada que os demais cristãos. Além disso, dentro dessa categoria de irrepreensibilidade, ele vai dizer marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de devassidão, nem são insubordinados. O que isso aponta para nós? O que eu quero destacar para todos nós? A lição maior aqui para os pastores é que haja ordem e decência em seu lar, que ele de fato tenha uma só esposa, que ele de fato honre a sua esposa, que ele de fato cuide do seu lar, cuide dos seus filhos, que eles de fato sejam bem criados, não sejam insubordinados. Mas, no contexto geral, para os cristãos em geral, o que nós podemos aprender aqui? Que nós devemos zelar para termos uma vida ou uma família bem estruturada. Todos nós devemos zelar por termos uma família que de fato segue ao Senhor. Cada um de nós, em nossas respectivas famílias, somos responsáveis por buscar ter uma vida, uma família que preza pela obra do Senhor, que teme a Deus, que é piedosa, que serve ao Senhor. Então, independente de ser o
pai, independente de ser a mãe, independente de ser os filhos, cada um tem uma parcela de responsabilidade, dependendo, obviamente, da função que Deus o deu, do propósito que Deus o deu dentro do relacionamento, dentro da família. Mas cada um de nós pode entender e priorizar essa missão. Nós sabemos que o homem tem a sua função dentro do lar, tem o seu chamado dentro do lar. A esposa, a mulher, também tem a sua função dentro do lar, também tem o seu propósito dentro do lar. Os filhos também da mesma maneira. Então, quando nós compreendemos qual é o nosso propósito dentro do lar, e que todos compreendam que o objetivo máximo, o propósito máximo da nossa família é glorificar a Deus, é servir ao Senhor, é adorar a Deus, nós perceberemos como nossa família pode crescer, como nossa família de fato pode alcançar um relacionamento com o Senhor que de outra forma não alcançaria. O relacionamento com Deus começa individualmente. O relacionamento com Deus não vai começar na igreja. Se nós formos medir nosso relacionamento com nós chegarmos na igreja, nosso relacionamento com o Senhor será medido apenas nos dias que nós vamos para ela, para a igreja. Será medido pelo domingo, pela quarta, pela terça, pelas outras programações. Isso não é sadio, isso não é bíblico. O relacionamento com Deus começa individualmente. Deus nos chama para termos relacionamentos com Ele individualmente. Nós oramos, nós lemos a palavra, nós crescemos diante do Senhor, individualmente. Mas pela graça e soberania de Deus, não é apenas o único aspecto da vida cristã. O relacionamento com Deus se expande para outras áreas. O relacionamento com Deus se expande para a vida familiar, para a vida no trabalho, para a vida na vizinhança. Nós vivemos em comunidade. Nós devemos então buscar compreender qual é o nosso papel nessa comunidade, qual é o meu papel na minha família. Então, como eu posso levar minha família para mais próxima de Deus? Como eu posso levar minha família a ter um relacionamento melhor com o Senhor Jesus Cristo? Essa deve ser uma pergunta que você que me escuta, que todos nós façamos, devemos fazer. Como eu posso glorificar mais a Deus na minha família? Como eu posso ter uma família que é bem organizada, é bem estruturada e cumprir o meu papel dentro do meu lar? Cumprir o papel que Deus me deu, tendo primeiramente um relacionamento individual com o Senhor. Paulo vai dizer para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Existe um cuidado que todos nós devemos ter pessoalmente, para depois buscarmos cuidar de outros, para depois buscarmos outras prioridades e propósitos. Nós devemos cuidar do nosso relacionamento com Deus. E quando o nosso relacionamento com o Senhor está bem, nós podemos influenciar outros a terem um relacionamento bom com o Senhor também. E no lar também. Então, analise sua vida, perceba em quais áreas você pode influenciar para que as pessoas se aproximem do Senhor. E pensando aqui especificamente no lar, que é o destaque do versículo 6, que fala sobre o pastor que ele deve ter uma família bem estruturada diante do Senhor, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Pense em quais áreas da minha família eu posso ajudá-la a crescer diante do Senhor. Como o esposo, você que me escuta, que é marido, que lidera o seu lar, como você pode aproximar sua esposa, seus filhos de Deus? Ter um relacionamento mais verdadeiro com Jesus. Você que é esposa, que cuida e auxilia seu esposo, que cuida dos seus filhos, como você pode auxiliar seus filhos e seu esposo a ter um relacionamento melhor com Jesus? E vocês que são filhos, como vocês podem auxiliar seus pais a serem mais próximos de Jesus? Pense nessas coisas, pense nas várias formas práticas, pegando esse princípio que você pode aplicar em sua vida e na vida de sua família. Que o Senhor abençoe seu lar, que o Senhor dê cada vez mais da graça dele na sua família, que a sua família frutifique para o Senhor, que a sua família cresça em graça, em conhecimento e que Deus abençoe o seu lar.